O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo os ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi de meu Pai. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que acompanham conosco essa transmissão, vocês aqui presentes no santuário, a liturgia de Jesus, o bom pastor, procura fazer uma oração especial a Jesus e mostrar quem Ele é para cada um de nós. A nossa fé é baseada na ressurreição de Jesus. E Ele se denomina o bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas. A pergunta é: que Deus nos ama, que Deus tem um amor especial, que nos conhece, isso temos certeza. Agora, será que nós o conhecemos plenamente? Será que a nossa vida realmente é um buscar o Senhor de todo o coração, como ovelha que tem uma intimidade com o pastor eterno, Jesus Cristo? Vamos ver das leituras de hoje. A partir da primeira leitura, os apóstolos são questionados sobre os milagres que eles realizam em nome do Senhor Jesus. Ele diz assim: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, fica curado, recebe a libertação e recebe bênçãos sobre bênçãos. Então a leitura mostra para nós que nenhum outro nome sobre a terra é concedida a salvação a não ser ao nome de Jesus. Por isso o nome de Jesus é tão poderoso. Por isso, quando a gente invoca o nome do Senhor, Ele se faz presente, nos renova, nos fortalece. Quantas vezes nós em perigo de meu Jesus, tenha piedade, e a gente se livra de tantos males. Invocar o nome é trazer aquele nome presente para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Então não é dizer só um nome, é uma invocação daquele que representa o nome, Jesus Cristo, o bom pastor. Então por isso é importante a gente compreender, nós somos identificados pelo nome. No dia do nosso batismo recebemos um nome que foi dado a cada um de nós, e é por esse nome que nós vamos ser chamados pelo Senhor. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus, e nós temos um pastor que cuida de nós, que vem ao nosso encontro. Então a leitura mostra isso, diz assim que a nenhum outro há salvação. E aqui tudo que eles rejeitaram tornou-se a pedra angular, quando nós cantamos no Salmo. O Salmo é um agradecimento muito profundo pela realização das promessas de Deus. O primeiro versículo diz assim: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia, porque Ele vem para nos salvar.
Ele veio para dar a vida por nós. Então, quantas vezes nós também rejeitamos aquele que é essencial e buscamos coisas periféricas e muitas vezes somos infelizes. A nossa felicidade está em buscar o Senhor com toda a força, com todo o nosso ser e viver uma experiência de fé profunda. Então, a pedra que os pedreiros rejeitaram, quer dizer, aqueles que rejeitaram Jesus, tornou-se a pedra angular, a pedra de salvação para todos nós. Que é o que nos ensina então hoje a segunda leitura, dizendo que nós veremos Deus a face, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Caríssimos, se nós amamos a Deus, Deus ama cada um de nós. Então é o nosso amor a Deus que mostra quem nós somos. A nossa vivência da fé, a nossa vivência dos valores fundamentais da vida. E a segunda leitura diz assim: quem conhece o Pai, conhece o Filho, porque o Filho é a imagem do Pai. Então, conhecer a Jesus é manifestar a Ele quem nós somos. E aí nós precisamos aqui investir em duas coisas que eu acho muito importante. É investir na nossa humanidade para buscar a divindade. Se a gente não tem uma experiência, não busca reconhecer o nosso humano, Deus também não vai conseguir agir através de nós. Nós nos fechamos muitas vezes na nossa fraqueza, nas nossas fragilidades e não abrimos o nosso coração para a graça de Deus. Então ele diz que o Pai veio, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Isso aqui é muito significativo para nós, de fé. Diz assim que o que Deus revelou para cada um de nós, nada neste mundo é comparável, que é contemplar Deus face a face. A grandeza do humano que encontra com o divino, a grandeza do sagrado que vem ao encontro do humano para nos tornar pessoas melhores. Então, como nós buscamos isso na nossa vida, no nosso cotidiano? Buscar a face de Deus que se manifesta no irmão, no excluído, no abandonado, e hoje em tantos rostos de sofrimento na nossa sociedade. É esse Deus que nós amamos. É esse Deus que queremos contemplar a face. E nós ouvimos esses dias, quando São Paulo persegue os cristãos, e aí Jesus ressuscitado aparece a ele e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz assim: quem és tu, Senhor? E o Senhor diz: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Isso é muito significativo para nós, porque em cada um de nós Deus faz habitação. Portanto, a igreja perseguida, a igreja marginalizada é o próprio Cristo que se manifesta em todas essas realidades humanas e divinas. Quanto ao sofrimento das pessoas, Deus não se faz ausente dessa realidade. Que é o que nós ouvimos então hoje no Evangelho. Jesus, o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Para entender isso aqui, a gente tem que entender que o Antigo Testamento tiveram os vários pastores, alguns fiéis e outros infiéis. Ezequiel 34 diz assim, que eu acho que todo mundo deveria ler esse texto, ele é muito importante para a gente compreender o sentido do pastoreio. Diz assim que ai dos falsos pastores, que conduz as ovelhas à perdição. Ai daquele povo de Israel que não era conduzido por bons pastores, mas por aqueles que exploravam, matavam e usufruíam das ovelhas. Então o Senhor sempre foi o pastor do seu povo. Ele sempre conduziu o seu povo através de seus representantes, muitos bons e também muitos que não foram fiéis. E aí Jesus vem e diz assim: olha, toda essa realidade desapareceu, porque agora eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Eu conheço as minhas ovelhas. É um conhecer não de submissão, mas um conhecer que é cada um de nós.
por dentro e por fora. Deus nos conhece como parte do seu rebanho. Então, como a gente lida com isso? E o Senhor diz assim, ó, eu sou aquele que dou a vida pelas minhas ovelhas. O Papa diz para nós que nós temos que ter, cada um de nós, pastores, temos que ter o cheiro das ovelhas. Portanto, uma realidade de inserção na vida do povo. A igreja não é para ficar fechada, a igreja é para evangelizar, a igreja é para anunciar o amor de Deus. E ele diz assim, então haverá um só rebanho e um só pastor, porque eu dou a vida, novamente, eu dou a vida em plena liberdade. Jesus deu a vida na sua liberdade para resgatar cada um de nós, ovelhas do rebanho do Senhor. Então aí vem o questionamento para cada um de nós. Deus nos conhece por dentro e por fora. Nós nos esforçamos realmente para conhecer a Deus? Nós nos esforçamos realmente para viver uma experiência de fé profunda? Ou muitas vezes temos uma fé superficial? Quantas vezes a gente não aguenta o baque da vida pelas pressões porque não temos uma fé sólida? Uma fé que realmente nos sustenta e nos fortalece. A nossa fé tem que ser capaz de nos sustentar nas alegrias e tristezas da vida. Então Jesus não é alguém ausente da nossa vida. Ele participa das nossas alegrias, ele participa também do nosso sofrimento. E hoje celebramos, então, esse Domingo do Bom Pastor, celebrando a vocação. A vocação é um dom de Deus. E eu trouxe algo que eu achei muito importante, que é o que o Papa falou sobre São José, o modelo do vocacionado. São José é o modelo do consagrado. E aí usa 3 palavras que eu trouxe para não esquecer, por escrito. São 3 palavras-chave. A primeira, o sonho. A segunda, o serviço. E a terceira, a fidelidade. 3 palavrinhas que parecem muito simples, mas para São José foi um modelo de itinerário da sua vida de santidade. No primeiro, o sonho. Então mostra o quê? O primeiro a perturbar com a sua noiva, tantos sonhos, tantas dificuldades, e tudo parece desmoronar. Mas ele não desiste, porque ele acredita num Deus fiel. Então primeiro vem esse sonho. São José era um sonhador, mas coitado, toda vez que ele sonhava tinha um encrenque para ele resolver, uma dificuldade para ele resolver. Então mostra isso, quando ele teve que fugir do Egito, quando ele teve que proteger a sua família, quando ele teve que sair da sua pátria e depois quando ele leva Jesus para Nazaré. Tudo isso o sonho de um homem. Depois nós temos o outro momento muito importante, que é o serviço. O serviço de São José à humanidade. Então a sua vocação foi serviço, porque ele sempre foi a mão estendida do humano para Deus. É interessante isso, né? Como que Deus precisou do humano para educar o seu filho? Na fidelidade, no serviço. Então São José é a mão estendida do humano, estendida a Deus, para Deus usar para salvar a própria humanidade. Então a fidelidade, o serviço de São José, e aí aparece em várias formas como São José conduziu a igreja. São José, guardião de Jesus, São José, protetor das vocações, protetor dos consagrados. E por último, a fidelidade de São José. Nesse ano santo das vocações de São José especialmente, celebramos assim a fidelidade. E aí diz assim, esta fidelidade é motivo de alegria para São José. Essa simplicidade, essa fidelidade levou a ele a ser transparente consigo mesmo e com Deus. E também aproxima o fiel a Deus e também ao próximo. Então, meus irmãos e irmãs, nesse dia que rezamos pelas vocações, queremos rezar por todos os consagrados e consagradas, religiosos e religiosas, vocações para o serviço da igreja, de modo especial todas as lideranças da nossa paróquia, todos aqueles que exercem o ministério da evangelização
e do pastoreio. Que São José interceda por nós, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.